E aí, pessoal? Vamos continuar a novela aqui? Essa novela do Jeep Willys? Essa suspensão dianteira que não termina nunca? Só que dessa vez a gente vai concluir essa parte. Como vocês viram aí no início do vídeo, essas fotos que eu deixei aí é daquela travessa que eu ia fazer. Lembra? Eu comentei que eu ia fazer em chapa, ia moldar ela, mas eu tinha um tubo que era uma barra de direção também, de um Ford Cargo, e aí eu fiz essa barra. Eu quero mostrar para vocês ela no lugar aqui agora. Olha só que monstra ficou essa barra. Ela liga de um lado até o outro. Essa barra ficou um monstro. A parede é bem grossa do tubo. Olha, ficou muito forte essa barra. E agora aqui atualizando vocês do que foi feito agora aqui. Só que antes disso, se você não é inscrito ainda, está chegando pela primeira vez no canal, se inscreve lá para ajudar o canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que tem bastante vídeo ainda pela frente. Compartilha também para ajudar o nosso canal. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que foi feito alterado que eu não passei para vocês. Vocês viram que eu estava com uma dificuldade de acertar espaço para panhard, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que vocês viram eu terminando a panhard, teoricamente terminando, né, posicionando, só que a gente fez mais uma mudança. A gente só inverteu o lado aqui, ó. Essa peça que eu fiz aqui, que ela é soldada nesse reforço aqui monstruoso do tirante, do Link, eu fiz essa base aqui com um terminal virado para frente. Só que o alinhamento não ficou legal, ficou muito torcido. E aí eu só inverti, eu só fiz uma inversão. Eu passei ele para trás e botei a chapa virada para frente. Ficou bem alinhado, a Maite vai filmar aqui agora, aqui nesse alinhamento. Ficou bem alinhado, ficou bem legal. Outra coisa para atualizar vocês também é o amortecedor. O amortecedor, a primeira ideia era colocar aqui na frente do tirante, da base do tirante, né? Só que, gente, ficou tudo apertado demais aqui na frente. Ficou ficou esmagado demais. Não ficou legal. O que é a ideia? Eu consegui usar a torre do amortecedor original do Willys, usei o amortecedor traseiro da Blazer e coloquei ele aproveitando um parafuso do tirante. Aqui, na verdade, só está improvisado com parafuso, eu não tenho parafuso ainda, depois eu vou ter que comprar, aí eu vou acertar ele direitinho. Mas resumindo, gente, já tem amortecedor. Eu vou pegar e vou forçar para vocês aqui, ó. Ó, já tem amortecedor. E amortece legal. Muito legal mesmo. Então aqui à frente, digamos que eu acho que a gente vai concluir hoje ela. Pelo menos a conclusão das peças, porque depois você sabe que eu vou desmontar tudo, vou soldar direitinho, a gente vai pintar. Mas enquanto isso, a gente está só ponteando nos lugares para fazer um teste. Que ainda tem chão pela frente ainda, a gente quer fazer um ensaio da carroceria em cima, que a gente tem que botar os calços que eu arranquei tudo, né? Que os calços não prestavam mais, que suportava a carroceria. Então tem muita coisa para ser feita ainda. Mas à frente vamos ver se a gente conclui hoje. Pelo menos os posicionamentos, para ficar tudo certinho. E o que a gente vai ver agora? A gente vai ver junto agora. O ângulo de caster. Que na verdade no manual, eu vou até deixar a parte do manual que fala desse ângulo. Que eles não chamam de ângulo de caster, eles chamam ângulo de pino transversal. Não lembro bem o nome agora. Mas resumindo, vamos vir para cá agora, que a gente vai mexer nesse ângulo de caster, que na verdade o nome é ângulo de caster, né? Aqui, vocês viram lá que eu usei, na última vez, eu usei o celular para mostrar para vocês que dava o celular, mas eu vou usar esse goniômetro aqui, que um amigo meu me emprestou, o Vitor Hugo, que é o mesmo que me deu de presente os amortecedores da Blazer. Ele já está, ele já está contribuindo com o Jeep. Ó, para vocês verem agora aqui, ó. Mais uma coisa, gente, eu pesquisei muito sobre esses ângulos e tem coisas que não fecha. Eu vi os parâmetros dizendo que o ângulo positivo seria avante e o ângulo negativo seria para trás. Só que uma outra nomenclatura que eu olhei fala que o ângulo positivo é para trás, porque teoricamente ele inclina a parte de baixo para frente.
Então vamos dizer que a gente vai fazer agora, a gente precisa do ângulo positivo. Agora aqui a gente está com um negativo de 3 graus. No caso, está caído para frente assim, 3 graus. A gente vai ter que fazer ele para trás 2 graus. Por que, gente, que eu vou botar 2 graus? Eu pesquisei muito, como eu falei no outro vídeo, que o Jeep originalmente ele trabalha com um sistema que ele fica, vamos dizer assim, tirando o ângulo de caster conforme ele baixa a suspensão. Por causa que ele tem aquele articulação da mola ali, o jumelo, na parte de trás. Então ele comprime e o diferencial acaba baixando a frente dele. E aí ele vai tirando o ângulo. E agora, com esse sistema que a gente está fazendo, ele vai aumentando o ângulo. Ou seja, a gente vai arrancar aqui com, exemplo, 2 graus. Quando ele estiver fechado no batente, ele vai dar 10, 12 graus. Então ele vai cada vez aumentar mais o ângulo. Como a gente vai trabalhar mais ou menos num ângulo que vai ser o ângulo, vamos dizer assim, de passeio, vamos dizer assim, que vai ser um ângulo de estrada normal, eu vou deixar 2 graus. Agora, quando eu colocar a carroceria em cima, talvez ele vá para uns 4 graus. O Jeep original é 7.30 que pede, só que ele diminui, ele cai até 5. Então aqui no caso eu vou deixar 2, que provavelmente ele vai ir para 4. Só que cada vez que eu passar em um buraco, uma lombada, ele vai de 4 para 6, por exemplo. De 4 para 7. Ele sempre vai aumentar. Então eu vou deixar 2 graus, que provavelmente com a carroceria em cima ele vai ir para 4. Mas o que eu vou fazer aqui para explicar para vocês também? Eu vou colocar esse ângulo de 2 graus agora em repouso e vou dar só um ponto de solda aqui, nessa parte que eu abri aqui do tubo. Eu vou dar um pontinho de solda, só para ele não sair do lugar. Porque a gente vai largar a carroceria em cima, a gente vai montar os paralamas para alinhar, a gente já vai ter o peso real dele. E aí vamos conferir quanto é que deu. Com a carroceria em cima deu 2,5 graus. Opa, 2,5 graus é pouco demais. Aí eu corto o ponto e dou um pouco mais de ângulo. Então aqui a gente só está acertando junto para mostrar como eu vou fazer. Outra coisa que eu quero falar agora, antes de ver esse ângulo aqui. Uma coisa importante de a gente perceber e observar bem é se o chassi tá no nível. Eu tenho aqui, ó, esse aqui até não é tanta necessidade, mas eu tenho um lateralmente aqui no chassi, que ele está nivelado, e tem o outro lá no chassi, no outro lado, que está dizendo se ele está caído para frente ou caído para trás. Eu preciso estar o mais alinhado possível para me ter uma referência desse ângulo. Se não, se tiver caído, se eu botar 2 aqui, quando eu levantar, vai ficar 0. Então é muito bom a pessoa se ligar nessa parte. É importante. E agora aqui, como eu falei para vocês, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou levantar. Não vou chegar a levantar, ó, vou começar a forçar o eixo. Ó, comecei a levantar ele um pouquinho. O que eu vou fazer agora? Como ele está solto aqui no tubo, eu vou pegar um cepo, vou largar aqui em cima e vou dar umas batidas. Ele vai fazer esse giro aqui, ó. E aí eu vou medindo para ver quanto vai dar. Vamos ver agora aqui. Tava 3. Vamos ver se foi alguma coisa. Ó, foi para 2. Vamos de novo. Ó, aqui está dizendo que deu 2,3. Vamos baixar agora aqui para ver se vai fechar os dois. Vamos ver se fechou os dois agora. Mais 2 certinho. Perfeito. 2 graus. Perfeito, gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar assim. Eu vou pegar agora, vou dar um ponto de solda em cada lado, só para evitar que ele saia.
mas um ponto é reversível de novo para a gente poder cortar e girar mais um pouquinho se precisar. Os dois já estão acertados, aquele lado já está acertado. Então agora só vamos dar esse pontinho de solda para a gente continuar aqui. Dar um pontinho num lugar que a gente consiga cortar depois, né? Pontinho. Pontinho. Fibro pontinho. Esse ponto agora a gente consegue depois reverter ele para conferir. Mas assim, de primeira mão, é essa posição. Tá? A gente vai ter que conseguir os parafusos do amortecedor, tem um monte de coisa para conseguir. Tem que conseguir os parafusos do setor também. Mas assim, a grosso modo agora, tá pronto, alinhado, já meio dimensionado. Já tem, assim, já está bem elaborado para a gente poder fazer um teste, pelo menos aqui dentro, para a gente ver. Tá aqui o nível que eu tenho o alinhamento do chassi, ó. E ali na frente o nível da torção do chassi, se ele não está torcido. Não vai influenciar muito para nós pelo caster, mas como eu estou fazendo ele alinhadinho, vendo como é que fica, então eu estou tentando equilibrar ele o máximo possível. O que eu quero mostrar para vocês agora aqui? Que a Maitê me xingou, disse que eu tinha que mostrar. Tá rindo por quê? Não é verdade? Tá, pessoal, eu elaborei aqui mais ou menos o amortecedor no lugar. Não tá nada fixo ainda, tá tudo improvisado. O que acontece? Eu deixei, vamos dizer assim, terminou a pressão total da mola, terminou o comprimento da mola, e eu tenho mais uma margem de amortecedor ainda. Eu vou levantar agora para vocês verem. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, soltou a mola e o amortecedor segurou ele. Então aqui eu estou com um curso além da mola, o amortecedor está sobrando. A mesma coisa quando desce. No caso, quando ele bate no batente, ainda ele tem sobra do amortecedor. Que isso é importante para ele não trabalhar em fim de curso. Senão ele arrebenta por dentro, ele não aguenta, as válvulas dele não aguentam. Vou baixar de novo aqui. Tá na posição, eu vou tirar aqui para dar um molejo, que eu gostei de ver esse Jeep com suspensão, porque ele nunca teve isso, esse tipo de coisa. Aí, gente, que legal. O amortecedor chega a fazer o barulhinho. Muito legal. Vai ficar legal. Não vejo a hora de andar. E vocês vão a bordo com a gente também, viu? Na estreia do Jeep, inauguração dele, vocês vão estar junto da casa de vocês andando com nós de Jeep. Quem sabe a gente encontra algum inscrito no canal aí e dá uma carona também, né? Tudo pode acontecer, né? Aqui, pessoal, vamos agora por esse eixo traseiro aqui. Vamos trocar uma ideia nele. Aqui não está alinhado nada ainda. Vamos só puxar um pouco aqui. Aqui a gente tem que ver direitinho o ângulo aqui do diferencial. E eu quero falar para vocês qual é a ideia do eixo traseiro. Aqui está meu papelão. Pessoal, é o seguinte, vou pegar uma mola aqui. Agora que ele está nivelado, deixa eu ver, está nivelado. Então, vai essa mola aqui, eu já quase dei altura, ó. Aqui depois eu vou ter a possibilidade de pegar e fazer um liftzinho. Vamos supor que a gente terminou o Jeep, botou as molas no lugar e ele ficou tipo muito alta a dianteira e a traseira ficou muito baixa. Eu boto um taquinho para compensar, porque um dia, quem sabe, a gente manda fazer uma mola sob medida, né? Tem essa possibilidade, viu, gente?
de um fabricante de mola te pedir, eu quero uma mola com 11 elos e uma abertura de tanto, e o diâmetro de tanto. Então a gente tem essa possibilidade. Mas qual é a ideia aqui? A traseira, até então, agora estou dizendo para vocês, vai ser forlink. Aqui eu vou ter que fazer aquele reforço em cima do diferencial, porque eu preciso pegar dois links por cima do diferencial. Que eu quero fazer o efeito aquele W. Vai duas retas e uma fechada e abrindo para o lado do chassi. Essa é a primeira ideia. Tem a possibilidade também de colocar uma travessa aqui e fazer ele central aqui e aberta para o lado do eixo. Também é legal. Não sei bem como é que a gente vai fazer. Mas a princípio, aqui atrás, vai só um olho do tirante, que é nesse furo aqui. Isso aqui eu tinha mostrado para vocês há um tempo atrás, mas quem não viu eu vou mostrar de novo aqui. Ó. Isso aqui, a minha ideia é colocar por baixo do eixo, aí vai vir o tirante daqui, vai engatar aqui. Aqui em cima dele, ele preso no eixo aqui, em cima dele iria um prato, iria duas peças dessa, né, igual na frente, iria um prato aqui em cima para acomodar a mola. A princípio, o mesmo esquema da frente, né, da dianteira. O prato da mola, um tubo, um guia da mola e o batente. A ideia é essa. A ideia é repetir mais ou menos o que está na frente, com questão de mola. E aí, esse tirante pegou daqui, ligou aqui, e os outros dois, como eu disse para vocês, talvez eu faça um reforço aqui em cima da carcaça e pego por dentro do chassi, mais próximo aqui da ponta do tirante. Que aqui, nessa parte da segunda articulação, vamos dizer assim, da parte do anti-torção, eu tenho como botar ele, por exemplo, conforme o eixo vai subindo, normalmente, naquele sistema ali que seria bilink, no momento que ele... Aqui está o diferencial. No momento que ele sobe, ele acompanha o ângulo do cardan. Acompanha o ângulo. Desce, sobe e vai acompanhando o ângulo. Com o sistema forlink, a gente consegue ter a possibilidade de fazer ele subir e descer buscando o ângulo do diferencial, da cruzeta. No caso, eu consigo subir ele e manter o mesmo ângulo centrado. No meu caso aqui, não vai precisar eu compensar alguma coisa, porque o meu tirante está quase no garfo da cruzeta aqui. Ó. Então, no momento que eu alinhar ele uma vez, ele subiu e desceu, ele vai continuar alinhado. Mas eu tenho a possibilidade de dar mais ângulo e menos ângulo com esses dois links que vão ficar em cima, que é o anti-torção. Então assim já dá para ter mais ou menos uma noção. É meio confuso, mas dá para ter uma noção. Agora, conforme eu vou fazendo, vocês vão ver como é que eu estou fazendo. Né? Mas então agora a gente tem que elaborar tirante. Provavelmente a gente não vai usar mais suporte de amortecedor aqui. Talvez eu tenha que mudar ele. É que esse aqui tá meio ruim. Ele já foi quebrado, soldaram uma rosca aqui. A ideia é fazer um novo, mas aí depois a gente vai ver. A ideia também é aproveitar o parafuso do tirante para botar o amortecedor também. Toda aquela coisa que a gente conseguir aproveitar de um item resolvendo duas situações melhor, né? Então a ideia é fazer isso. Outra coisa que eu quero fazer aqui, gente, que essa parte eu não conversei com vocês. A dianteira, que o entre-eixo original, a dianteira está 30 milímetros a mais para frente. E na traseira, eu quero colocar 100 milímetros para trás. Originalmente é aqui. Ó. Esse furo aqui, no caso, ele é o entre-eixo do Jeep Willys. Lá na frente tem um, aqui atrás tem outro. Esse furo, ele era do CJ5. O CJ5, ele é para ter 2,5 metros de furo a furo. Esse aqui, não me pergunte por quê, ele tem o mesmo entre-eixo do CJ3, que é 2 metros e 3 centímetros. Não me pergunte. Não sei por quê. Pesquisei isso e não cheguei a lugar nenhum. Mas, resumindo, a ideia nossa, o que é? Trazer esse eixo, tirar esse centro daqui e passar para cá. Talvez eu vou ter que abrir um pouquinho na carroceria. Fomentar o entre-eixo, na verdade, vai dar 130 milímetros. 30 na dianteira, 100 na traseira.
Mas eu vou conseguir ter um apoio bom aqui pro prato da mola, não vou precisar fazer nenhum tipo de reforço, porque aqui eu tenho uma travessa. Então imagina que eu vou estar com a mola aqui, ó. Eu já tenho uma travessa aqui, ó. Vai ser bem interessante. Tendo uma travessa aqui, eu já tenho uma estrutura boa, já estou bem reforçado. Posso pegar o amortecedor depois daqui, ó, desse furo. Não sei ainda, vamos ter que ver depois. Talvez eu tenha que fazer uma torrezinha. Aqui eu não tenho muito espaço para fazer uma torre grande para o amortecedor, por causa que tem a carroceria, né? Eu não vou arrombar a carroceria por baixo, né? Mas resumindo, a gente vai tentar encaixar aqui de algum jeito. E aí aqui eu já passei a ideia para vocês, o que eu vou fazer agora, na sequência. Vocês já estão a par. Quem não se inscreveu ainda no canal, já aproveita e se inscreve para acompanhar, que tem chão ainda. Eu falo tem chão ainda, mas eu já canso só de pensar, tem bastante coisa para fazer. Tem algumas mais alterações que eu vou fazendo nesse meio tempo, e aí eu vou pegar e vou fazer o coxim da caixa, o coxinho anti-torção, vou fazer também ele em poliuretano. Tem bastante coisa para fazer. Cansei. Eu tinha falado também no último vídeo, antes que eu me esqueça, ó, já estava pedindo para você se inscrever, já lembrei de outra coisa. Tava me faltando um tirante desse aqui, ó, que é o que eu fiz, os tirantes, que é a barrinha de direção leve e fraquinha do ônibus 1722. Eu precisava de outra e agora eu tenho. Já consegui outra, então já está na mão. Essa aqui vai ser a parte de baixo, dos links de baixo, e depois vai ter os links de cima, que eu também vou mostrar para vocês, que também vai ser uma barra de direção. Só sucata, gente. Sucata. Como eu falei para vocês, é muito barato fazer assim, desse jeito. Sai muito em conta. Ao contrário de comprar um material novo. E, inclusive, eu estou devendo para vocês, eu vou abrir um terminal junto com vocês, para mim fazer aquela alteração que eu falei, e já ver se a gente precisa fazer uma recuperação nele. Se tiver que fazer uma recuperação nele, já vamos fazer junto. Tá? A gente faz um reparo novo para ele, qualquer coisa. Tá bom, gente? Agora eu vou ficar quieto. Vou parar de falar. Vocês vão ficar acompanhando agora. Voltando, quem não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar o canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Talvez alguém não esteja recebendo a notificação do YouTube de vídeo novo. Acontece isso aí. Alguns amigos meus comentaram, mas eu não recebi notificação. Às vezes o YouTube não notifica, eu não sei por quê. Mesmo ativado o sininho. Então dá uma olhadinha de vez em quando lá no canal, tem vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta às 19 horas. Vai lá, vai ter um pontinho azulzinho lá, que tem vídeo novo para vocês verem. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, que agora vai ser a suspensão traseira. Até mais!